Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos e esse é o seu canal Biologia Fácil. Nessa videoaula eu vou resolver questões sobre algas, protozoários e fungos, como forma de revisão desses conteúdos. Mas antes disso eu gostaria de pedir a vocês que ainda não estão inscritos neste canal, que pudessem clicar nesse botão de inscrever-se, que fica logo abaixo do vídeo, e ativar o sino das notificações, que fica logo do lado. Não esquecer de ativar todas as notificações, para que você possa receber e ser notificado quando eu postar os vídeos aqui no canal. Geralmente eu faço essas postagens no dia de segunda-feira. Ao final do vídeo, não esqueça também de clicar em gostei, para dar um incentivo ao profissional de educação e compartilhar esse vídeo a quem precisa aprender biologia. Vamos para a aula de hoje. Então vamos começar a nossa revisão aqui de algas, protozoários e fungos. A primeira questão nos diz o seguinte: algas de um grupo bem diversificado, as rodophyces, são em sua maioria multicelulares. São abundantes nos mares tropicais, mas podendo ocorrer em água doce e em superfícies úmidas, como troncos de árvores em florestas. Elas apresentam ficoeritrina e ficocianina, pigmentos que são responsáveis por esses organismos serem conhecidos também como... Então eles querem saber nessa questão aqui o que são as algas rodophyces. Eu tenho aqui duas dicas, né, para poder a gente lembrar o que são as rodophyces. A primeira dica, que eu acho mais fácil, é lembrar que o termo rodo vem da palavra head, né? A gente pode comparar com a palavra head do inglês, que quer dizer vermelho. Uma outra opção também é saber que os pigmentos ficoeritrina e ficocianina são pigmentos que dão também uma coloração vermelha. Então nós já sabemos, diante disso, que as rodophyces também são conhecidas como algas vermelhas. Uma outra informação que a gente pode citar é que essas algas elas podem acumular essa substância aqui, ó, CaCO3, que é o carbonato de cálcio, na parede celular das suas células, promovendo uma certa rigidez, tá? Essa rigidez faz com que essas algas apresentem um aspecto de coral, e aí isso vai ocorrer nas chamadas algas coralinas, que constituídas principalmente por algas vermelhas. A segunda questão nos diz o seguinte: a maré vermelha se espalhou pela costa leste da Austrália e causou a interdição de diversas praias próximas a Sydney. Com relação ao fenômeno supracitado, pode-se afirmar corretamente que... Então ele te deu aqui uma pequena reportagem falando desse fenômeno aqui de maré vermelha. Geralmente a gente vê esse termo maré vermelha, a gente pode dizer, ah, maré vermelha vai ser das algas vermelhas. Incorreto, pessoal. Não, a maré vermelha não é um fenômeno causado pelas algas vermelhas, tá? Então vamos analisar cada uma dessas alternativas aqui. É decorrente da matança indiscriminada de baleias e golfinhos próximos à Baía de Sydney? Logicamente que não. Isso aqui é um fenômeno relacionado com a questão das algas, né? E não são algas vermelhas. As algas que são responsáveis pela maré vermelha são as algas chamadas do filo Dinófita ou Dinofita. Ou seja, é o filo dos dinoflagelados. Então a letra B diz aqui, ó, é decorrente da eliminação de pesticida na água, o que causa grande mortandade. Não é questão dos pesticidas, são os dinoflagelados. Letra C, é resultado do florescimento de algas. Isso mesmo, florescimento de algas. Não causando nenhum impacto ambiental. Só que quando ele diz que não causando nenhum tipo de impacto ambiental, logicamente que isso aqui vai causar um impacto ambiental, porque muitos animais morrem nessa região onde existe esse florescimento dessas algas, dos dinoflagelados. Então a letra B está incorreta por conta disso. Letra D, ocorre predominantemente em águas agitadas e mais frias, onde há maior incidência de luz. Então essa questão aqui, a letra D, não tem muito a ver com a questão da luz, tem a ver com a proliferação de certas algas chamadas de pirófita. Olha aqui, ó, esse aqui é um outro sinônimo do termo dinófita. Então, os indivíduos do filo
dinófita ou dinofita também são chamados de pirrófita. Então a alternativa correta vai ser a letra E. Terceira questão. A terceira questão é a questão do Enem de 2011. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-se durante o seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica de cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. É uma reportagem aqui da revista Ciência Hoje. A utilização da técnica de cultivo integrado de animais e algas apresenta uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Por que será que esse cultivo integrado entre animais e algas vai favorecer uma proposta, aliás, por que ela vai favorecer o ecossistema? Um ecossistema mais equilibrado. Letra A. Os animais, eles eliminam metais pesados que são usados pelas algas para a síntese de biomassa. Então a letra A está incorreta porque ela diz, e os animais também, eles não vão produzir esses metais pesados. Os metais pesados, eles podem vir da poluição, mas não porque os animais eles vão produzir esses metais pesados. A letra B. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenadas. Beleza. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenadas, que são transformados em gás carbônico pelas algas. Na verdade, essas excretas nitrogenadas, pessoal, elas vão ser usadas pelas algas não para a produção de gás carbônico, mas para a produção de proteínas. Tá? Porque nós sabemos que nas proteínas elas possuem o que a gente chama de aminoácidos. E lá nos aminoácidos nós temos a presença do nitrogênio. Nós temos a presença do nitrogênio através do agrupamento amina. Então, logicamente que ela não vai utilizar esses compostos orgânicos nitrogenados para a produção de gás carbônico. Tá? E a produção de gás carbônico que a alga faz é através da respiração. Então, quando ela produz um composto orgânico, ela não vai produzir gás carbônico. Porque na produção de composto orgânico é fotossíntese. E na fotossíntese a alga ela não produz gás carbônico, ela produz oxigênio. Então, essa alternativa está errada também. Letra C. As algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais, ok, até aqui tudo bem, e eliminam gás carbônico na fotossíntese. A alga não produz gás carbônico, ela elimina, pessoal, é o que? Oxigênio. Vamos lembrar que é a fórmula da fotossíntese, ó, gás carbônico, né, juntamente, olha só, com a água. Deixa eu colocar a fórmula química. Gás carbônico juntamente com a água, H2O, vai produzir a molécula de glicose e nesse processo também ocorre a liberação de oxigênio. Essa aqui é a fórmula química básica. Logicamente não é produzido, não é gás carbônico, e sim o oxigênio aqui, ó. Por isso que a letra C também está incorreta. Letra D. As algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo do animal. Ok. E durante a síntese de compostos orgânicos, qual é a síntese de composto orgânico? Qual é o composto orgânico que está sendo produzido? Isso aqui, ó. Carboidrato, né? Então, e durante a síntese de composto orgânico, libera oxigênio. Olha aqui o oxigênio aqui, ó. Então, isso acontece na fotossíntese. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: a sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começar a tremer, com muito atraso. Mas ele tem o baço de 2 colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. Isso aqui é do livro Sagarana, de Guimarães Rosa. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrio, sudorese intensa e tremores, com intervalo de 48 horas e 72 horas.
dependendo da espécie de plasmódio. Então nós temos aqui uma descrição da doença, no caso da malária, que é uma doença que estava cometendo esse personagem de Guimarães Rosa. Então ele está dizendo que a malária aqui ela é causada por uma espécie de plasmódio. Nós temos aqui o plasmódio SP. Pessoal, vamos relembrar aqui, ó, o gênero plasmódio que provoca a malária. Nós podemos dizer que ele tem 4 espécies desse mesmo gênero. Quais são essas? Nós temos o plasmódio malari, temos aqui o plasmódio ovale, tem o plasmódio falcíparo, e por último tem o plasmódio vivax, Essas 4 espécies, elas podem se diferenciar pelos intervalos febris que cada um pode causar. Elas se diferenciam aqui pelas características clínicas de cada um. Olha aqui, eu vou, por exemplo, o plasmódio malari e plasmódio ovale, elas vão provocar um intervalos febris de 72 horas. O plasmódio falcíparo e plasmódio vivax, elas vão causar intervalos febris de 48 horas. Essas 2 espécies aqui são as espécies mais vão apresentar a forma mais grave, principalmente a espécie plasmódio falcíparo. A espécie plasmódio falcíparo, ela consegue matar muitas pessoas no Brasil todos os anos. Então ele diz o seguinte, ó: essa crise periódica ocorre em razão de quê? Da lise das hemácias, correto. As hemácias são lisadas, liberando merozoítos. Substância denominada liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoína. Exatamente, como nós podemos observar aqui, ó, as hemácias estão sendo liberadas, é produzida essa substância chamada hemozoína, o indivíduo ele vai sentir a febre e são liberados aqui, ó, os merozoítos na corrente sanguínea, que eles poderão infectar outras hemácias, promover a multiplicação desses merozoítos no interior delas. Aí essas hemácias elas vão sofrer rompimento, vai acontecer uma nova liberação de hemozoína e aí o intervalo febril vem novamente. Então a letra A está correta. Em uma aula de zoologia, o professor perguntou qual seria a correspondência possível entre os órgãos de animais superiores e as organelas dos protistas. A resposta correta foi: o vacúolo digestivo corresponde ao estômago, o citóstoma a boca, o citopígio ao ânus. Vamos fazer aqui uma representação esquemática, né, pessoal? De um paramécio, por exemplo. Olha aqui, ó. Um paramécio, ele é um indivíduo ciliado. Então, ele tem um corpo repleto de cílios. Ele vai possuir um núcleo grande, que a gente chama de macronúcleo, responsável pela regeneração celular, pelas outras atividades da célula. E um núcleo pequeno, que é chamado de micronúcleo, responsável pela divisão, pelo processo de reprodução sexuada. O paramécio também pode ter o que a gente chama de vacúolo. Nesse caso é vacúolo contrátil. Qual é a função do vacúolo contrátil, pessoal? O vacúolo contrátil também é chamado de vacúolo pulsátil. E a função dele é eliminar água que entra na célula excessivamente, principalmente nos organismos que vivem em água doce. Porque o interior do citoplasma geralmente é mais concentrado do que o exterior da célula. Isso faz com que a água entre com facilidade para o interior da célula. Então essa é a função do vacúolo: eliminar o excesso de água que entra na célula. Vamos lá. Qual é a próxima organela que a gente pode citar aqui dos protozoários, principalmente aqui do paramécio? Nós podemos citar aqui, tem a mitocôndria, responsável pela respiração celular, tem o retículo endoplasmático, o gozo. Ela pode ter essa parte aqui, chamada de citóstoma. Lá no citóstoma nós temos aqui o processo de fagocitose no finalzinho dele. O termo citóstoma quer dizer, ó, boca da célula, é a boca entre aspas, é a boca da célula. Nós temos aqui o citóstoma, vai gerar a produção de vacúolo alimentar. Esse vacúolo alimentar, ele vai ter que ser liberado em alguma região da célula aqui, ó. Essa região, a gente chama, onde ocorre a liberação desses vacúolos, a eliminação desses resíduos, desses vacúolos, é chamado de citopígio. Citopígio que é como se fosse o ânus, entre aspas. Vamos aqui, pessoal, ó. O vacúolo digestivo corresponde ao estômago. Realmente,
esse vacúolo poderia corresponder ao estômago, sim. Porque quando uma partícula alimentar ela é ingerida pelo indivíduo, ela vai ser englobada no vacúolo e lá no interior desse vacúolo vai ocorrer a fusão com lisossomos, que possuem enzimas digestivas. Então ela poderia ser comparada com o estômago, sim. O citóstomo poderia ser comparado com a boca? Com certeza, né? O termo cito quer dizer célula e toma, esse termo citóstoma, essa parte final aqui da palavrinha, quer dizer boca. Citopígio, o ânus. Então, alternativa a letra A. A célula de um protozoário é bastante especializada, podendo até ser comparada à complexidade de um animal. Cada organela da célula de um protozoário tem uma função vital específica. Com relação aos protozoários, é correto afirmar aqui. Nós temos aqui algumas alternativas enumeradas e ele está pedindo no final que a resposta vai ser a soma dos itens corretos. Então, a gente vai ver quais são os itens corretos e vai somar a numeração deles. Primeiro item. Nas espécies marinhas, os vacúolos contráteis são importantes na eliminação de água. Pessoal, na espécie marinha não. Vai ser nas espécies de água doce. Água doce. Porque nas espécies marinhas, o citoplasma tem quase a mesma concentração do ambiente externo. Então, não vai ser preciso a presença do vacúolo contrátil. Então, a primeira afirmativa está errada. Cuidado, viu? 2. A conjugação é a reprodução sexuada que ocorre na maioria dos esporozoários. Pessoal, nos esporozoários não tem o processo de conjugação. Esse processo de conjugação aqui, nós vemos ele mais presente nos ciliados. Como, por exemplo, paramécios, né? O exemplo do paramécio, do gênero Paramécio sp. Quarto, o complexo apical, gente, vem de complexo apical, tem a ver com os apicomplexos, ou esporozoário. Então, esse complexo apical é a organela de locomoção apresentada pelo causador da leishmaniose. Ora, o causador da leishmaniose, ele é um flagelado, ok? Então, a leishmaniose, o indivíduo causador da leishmaniose, ele vai ser um flagelado. E todo flagelado é do filo Zoomartigófora e não do filo apicomplexa. 8. Tricocistos são estruturas de defesa apresentadas pelo paramécio. Com certeza. O que é o tricocisto? Nós temos aqui o paramécio. Esse paramécio, além dele possuir os cílios, ele pode produzir também estruturas ultra finíssimas, né? É como se fossem espinhos, podemos dizer assim. Vai servir de proteção. Ele se protege utilizando essas estruturas, chamado de tricocisto. Então, a oitava está correta. 16. Foraminíferos, radiolários, sarcodinos e eleozoários são protozoários que emitem expansões citoplasmáticas para a captura de alimento. Com certeza, esses indivíduos aqui, pessoal, ó, eles são chamados também de indivíduos, eu vou até colocar aqui embaixo, ó, são indivíduos ameboides. E todo ameboide se locomove por estruturas chamadas de pseudópodes. Os pseudópodes são estruturas que servem para locomoção e também para a captura de alimento. Então, a resposta vai ser a soma de 8 mais 16, que dá 24. A resposta correta é essa. Sétima questão. Analise as propostas em relação aos fungos. Os basidiomicetos são fungos conhecidos como cogumelos, correto. E orelhas de pau, por apresentarem o corpo de frutificação denominado basidiocarpo. A exemplo do champignon. Corretíssimo, pessoal. A primeira alternativa está correta. Então, se a primeira está correta... Ah, professor, e tem orelha de pau. Tem alguns orelhas de pau que, na verdade, são cogumelos, tá? Tome cuidado aqui com essa informação. Se a primeira está correta, vamos eliminar todas aquelas que não têm a primeira alternativa como correta. Ó. Elimina a letra B. Elimina... Pronto, só a letra B. Segunda alternativa. Os deuteromicetos. Pessoal, para quem não sabe, o que é deuteromiceto? Tá? Deuteromiceto era um grupo que em classificações antigas eram chamados de fungos imperfeitos. O que são os fungos imperfeitos? São fungos cujo ciclo de reprodução sexuada não é conhecido, não possuem o ciclo sexuado conhecido. Não possui o ciclo de reprodução sexuado conhecido. Então, eles são conhecidos como fungos imperfeitos. Só que esse grupo ele foi extinto. Por quê?
Foram analisados que muitos indivíduos que eram classificados como fungos imperfeitos, eles pertenciam, na verdade, aos outros filos que a gente já conhece, ao filos dos zigomicetos, filos dos ascomicetos e basidiomicetos. Então, eles foram sendo retirados desse grupo e alocados nesses outros agrupamentos. Então, na verdade, esse grupo não existe mais atualmente. Então, os deuteromicetos são fungos com corpo de frutificação em forma de base, formando projeção denominada basidiósporo. Pessoal, basidiósporo não é uma estrutura de deuteromiceto. Basidiósporo é uma estrutura de basidiomiceto, que é os fungos, né? Que é o fungo pertencente, que é o filo pertencente aos cogumelos. Então, a segunda alternativa está errada. Aí você vai marcar como alternativa incorreta aquela que tiver a número 2. A número 2 não pode ser considerado como verdadeira. Elimina a letra C e elimina a letra D. E também elimina a letra E, porque está dizendo que todas as alternativas são verdadeiras. Então, por eliminação, você marca a letra A. Oitava questão. Observe a figura seguinte que representa a estrutura de um fungo. Em relação a essa estrutura, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Durante o processo de reprodução, ele quer a alternativa incorreta, viu, pessoal? Já circula aqui para não perder fio da meada. Durante o processo de reprodução sexuada de muitas espécies de fungos, formam-se hifas especiais que crescem em agrupamentos compactos, formando estrutura 3. O que é a estrutura 3? São essas hifas aqui. Essas hifas aqui, pessoal, que ficam no substrato, ela forma o total aqui é o micélio, né? Tudo isso aqui a gente chama, pessoal, de micélio. Só que o micélio se divide em duas partes. Tem o micélio reprodutivo, que é esse aqui, ó, e tem o micélio vegetativo. O micélio vegetativo vai ser o micélio formado por hifas que vão estar inseridas no substrato. Então, logicamente que o micélio vegetativo, que é o 3 aqui, ele não tem nada a ver com a reprodução. O que tem a ver com a reprodução é o primeiro micélio, que é o micélio reprodutivo. Então, logicamente que não vai ser a estrutura 3 aqui, que vai estar envolvido com o processo de reprodução sexual. A letra A está errada, então vai ser a letra A. Nona questão. Durante muito tempo, os fungos foram classificados no reino Plantae, juntamente com as plantas. Entretanto, uma característica evidente nos permite reconhecer os motivos de estes serem separados em reinos distintos. Que característica tão evidente pode ser essa, que faz com que os fungos sejam diferentes das plantas? Vamos lá, letra A. O fato de os fungos serem procariontes, pessoal, fungo não é procarionte. Quem é procarionte são as bactérias, cianobactérias, né? Os outros reinos são todos eucariontes. Fungo, nesse caso aqui, ele é eucarionte. As células dos fungos possuem membrana nuclear. Então a letra A está errada. Letra B. O fato dos fungos... Será que eles são diferentes das plantas porque os fungos possuem clorofila B, diferente da clorofila presente nas plantas? O fungo não tem clorofila, pessoal, porque ele não é autótrofo. Ele não faz fotossíntese, ele não produz seu próprio alimento. Ele é heterótrofo. Então a letra B está errada. Letra C. Os fungos não fazem fotossíntese. Correto. O fungo não faz fotossíntese. Letra D. Por que ela está errada? Os fungos reproduzem por esporos, diferente das plantas que fazem por semente. Gente, as plantas, existem plantas que podem se reproduzir por esporos. Quais são? Exemplo, as pteridófitas. Nós vamos estudar quando nós estivermos analisando o grupo das plantas, tá? O reino metáfita ou o reino Plantae, mesma coisa. E a letra E, os fungos são autótrofos decompositores? Ora, fungo não pode ser autótrofo, ele é decompositor, só não é autótrofo. 10ª questão. O líquen consiste em uma rede organizada de hifas ou filamentos constituídos um falso parênquima nas camadas superiores. Dessa rede situa-se muitos grupos de pequenas algas verdes, clorofíceas, ou algas verdes, viu, gente? Ou, mais raramente, de algas azuis, cianofíceas. Utilizando os conhecimentos adquiridos. Assinale a alternativa correta. Letra A. O fungo protege e envolve a alga, fornecendo água ao substrato. A alga realiza fotossíntese e retira água do fungo. Gente, o fungo ele não vai fornecer água para o substrato. Na verdade, ele vai tirar a água do substrato, ok? Os fungos protegem e envolvem a alga, absorvendo a água do substrato. A alga realiza fotossíntese e fornece alimento ao fungo. Letra C, por que ela está errada? A alga protege e envolve o fungo? Não, é o contrário. É o fungo que protege a alga.
Letra D. A alga protege o fungo? Também não, é o fungo. E a letra E está dizendo que nenhum, também está errado. Então a alternativa é a letra B.